pode ir sentando no teu lugar. Se quiser ficar por aqui também, fica à vontade. Bom a gente poder começar essa conferência profética com o pessoal do Drops aqui. Então quero agradecer já o Paulinho, o pessoal que está com ele aí. Você pode dar um aplauso para eles também de boas-vindas. A gente nem teve tempo para apresentá-los. Se você está nessa conferência, é porque você tem algum interesse pelo profético, né? Você sabe que durante o ano, como nós somos uma igreja organizada em volta dos ministérios, nós temos uma conferência pastoral, temos uma conferência profética, temos uma conferência de evangelismo. Enfim, eu creio que você está aqui porque você tem interesse por esse tema profético. E a gente quer continuar depositando. Eu estava ali atrás, eles estavam lanchando, eles vieram lá de Londrina dirigindo para chegar aqui. Estão me boicotando, não? Enfim, tem um esforço deles para chegarem aqui. A gente estava ali conversando, eu estava falando, Paulinho, toma seu tempo, né? Eu sou o pastor da igreja, se eu precisar pregar essa palavra aqui, eu prego ela outro dia, não tem problema. Quando a gente tem um preletor convidado, a gente fica preocupado por ele, né? Puxa, o cara se esforçou para estar aqui, mas quando é o pastor da igreja, se não der tempo para ele, está tudo bem. Mas eu quero seguir aquilo que Deus está falando essa noite conosco aqui. Eu creio que trazer o Paulinho aqui, o pessoal do Drops, não é só porque a gente quer música, a gente sabe que eles carregam algo profético também, né? Não é apenas um músico que está ministrando, são profetas ministrando aqui, né? A música, são ali os gedutuns, né? Aqueles tangedores lá do Velho Testamento. Enfim, homens que carregam algo, que estão ministrando a nossa vida. E eu queria começar hoje, pode colocar o meu primeiro slide. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Esse é o tema da minha mensagem. E ali, para homenagear Israel, a gente fez um tema em hebraico, né? Uma palavra hebraica ali. E essa palavra é aquilo que está ali mais ou menos tentando escrever. É difícil demais de falar, é uma coisa que fala assim, nem carioca está conseguindo fazer, né? Mas você vai entender na medida que a gente for andando. Eu vou pedir você para ouvir rápido, eu vou tentar falar rápido também, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esses corações interessados no profético. Sua palavra diz que nós devemos buscar os melhores dons, mas especialmente que profetizemos. Então, Senhor, eu oro essa noite que a porção que o Senhor já tem separada, que o Senhor já tem colocado na boca, Senhor, dos seus profetas aqui, dizendo que essa é uma noite de sementes, Pai. Sementes que vão florescer e frutificar. Senhor, eu oro para que o Senhor consolide isso no coração dos meus irmãos, que o Senhor fale com eles essa noite. Senhor, e que o Senhor realmente deposite essas sementes da palavra, sementes proféticas, na boca de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho vários versículos hoje, então eu quero começar por esse. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Diga comigo, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Romanos 4:17 diz, como está escrito, eu constituí de pai de muitas nações. Falando de Abraão, ele diz, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. E agora, diz a palavra que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem, ou como se existissem. Você pode repetir comigo? Diga, chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Isaías 46:10 diz, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá.
Diga: o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Diga comigo: desde o início, faço conhecido o fim, o que ainda virá. Irmãos, esses versículos que eu acabei de ler, eles revelam aspectos da natureza e do poder de Deus. Deixa eu dizer isso de novo para você. Os versículos que eu acabei de ler, eles revelam aspectos da natureza e do poder de Deus. Por quê? Desde o início, Deus se agradou não apenas de formar o homem à sua imagem, mas também de compartilhar a sua natureza com o homem e, além disso, o seu poder. Deus estabeleceu a sua imagem, mas Ele também compartilhou conosco sua natureza e o seu poder. E essa afirmação, ela toma mais sentido quando nós encontramos Deus no Éden, treinando seu filho Adão para ser como ele. Deus no Éden treinando seu filho Adão para que Adão fosse exatamente como Deus é, para que Adão pudesse refletir não apenas a imagem, mas também a natureza e o poder de Deus, e também chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Põe a mão sobre o teu coração e diga: Deus quer que eu também chame as coisas que não são como se fossem. Porque essa é a natureza de Deus, isso revela seu poder, então Deus também quer repartir isso com você. E já no Éden, Deus começou isso. Gênesis 2,19 diz que depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse os chamaria, ou lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Agora, preste atenção, nenhum ser tinha um nome. Deus criou todos os animais e não deu a eles uma identidade. Deus não comunicou para ele nada da sua natureza, e Deus podia fazer isso. Mas Deus estava treinando seu filho Adão. Treinando seu filho Adão a chamar as coisas que ainda não são, como se já fosse. Deus estava chamando Adão para nomear os animais. E Deus não estava apenas dando a Adão o privilégio de fazer isso. Deus estava dizendo: o nome que você der, vai ser. O nome que você der, vai ficar sobre esses animais. E eu fico imaginando, a minha mente frutífera fica imaginando os animais vindo para receber nomes. Eu imagino o macaco veio com aquela coisa toda faceiro. E então Adão olhou para ele e falou: você vai ser um macaco. Macaco não tem cara de macaco? Não é verdade? E eu comecei a imaginar todos. Eu sei o que está passando na tua cabeça, mas pastor, em outras línguas não é assim. É outro nome. Sei lá, monkey, não sei se é monkey, como se fala, não importa, mas tem cara também. O fato é o seguinte, que enquanto Adão colocou o nome nos animais, eles permaneceram com esse nome até a Torre de Babel, quando os idiomas se derivaram em muitos. Mas ainda assim, o homem continuou com esse mesmo poder e essa prerrogativa de colocar nome nos animais. Inclusive podendo fazer em português e até em língua indígena. Por exemplo, jacaré não tem cara de jacaré? Pare para pensar nos animais. Cada nome é difícil. Eu fico pensando: boto tem nome de... Tem tipo de boto. Baleia é um nome perfeito para baleia. Leão, puxa, leão é um nome muito bom para o leão. Imagina aquele bicho chegando com aquela juba enorme, parando em frente de Adão, com aquela expectativa: que nome você vai me dar? E Adão fala: você tem cara de leão. E coloca o nome dele. Precisou de muita criatividade. Mas Deus deu uma folha em branco para Adão e disse, ou liberou Adão,
com a sua capacidade criativa. Deus diz para Adão: dê nome a todos os animais, aquilo que você disser será. Agora, quando Deus vira para Adão e fala dê nome, essa palavra é kahá. E essa palavra, ela não é apenas dê nome, essa palavra também é chamar, é nomear. Agora preste atenção, é pregar, é proclamar, é pronunciar, é publicar. Em outras, nós poderíamos dizer que o que Adão recebeu autorização é para profetizar, proclamar, para pronunciar, para publicar algo sobre os animais. Deus chamou Adão para fazer o mesmo que ele fez e o mesmo que ele faz. Agora, isso deveria ser uma boa notícia para você, porque Deus estava em Adão, dando a mim e a você parte da sua natureza. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus anuncia as coisas que ainda vão ser com antecipação. Pela palavra as coisas foram criadas daquilo que não se pode ver. Então, Adão, ele deveria capturar a mente criativa de Deus pela palavra e liberar o poder de Deus, estabelecendo identidade na criação. Deixa eu dizer isso de novo para você. Adão, ele precisava capturar a mente de Deus, a mente criativa de Deus, e pela palavra, liberar o poder de Deus, não para criar, mas para estabelecer identidade na criação. Então, a primeira pessoa, eu acho que isso aqui é uma base muito boa para nós começarmos uma conferência sobre o profético. A primeira pessoa para quem você deveria capturar a mente de Deus, a primeira pessoa para quem você deveria pregar, proclamar, pronunciar, a primeira pessoa para quem você deveria fazer isso é para você mesmo. Alô? A primeira pessoa para quem você deveria capturar a mente de Deus, a fim de proclamar e estabelecer identidade sobre a sua vida, deveria ser você mesmo. Antes de se preocupar em profetizar para qualquer outra pessoa, você deveria se preocupar em profetizar para você mesmo. Nós somos chamados a esse kahá. Nós somos chamados a termos uma linguagem que despeje fé sobre o que Deus tem falado a nosso respeito. Uma linguagem que descarregue fé, que regue com fé as palavras que Deus tem dito a nosso respeito. Observe comigo Gênesis capítulo 17, versículo 5. Nós vamos encontrar de novo essa palavra kahá. Na verdade, nós vamos encontrar ela em muitos lugares da Bíblia, mas em Gênesis 17, 5 diz assim: não será mais kahá Abraão, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí de pai de muitas nações. E agora a gente sabe que Abraão significa pai exaltado, melhor, Abrão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de muitas nações. Em Gênesis ainda 17, 15 e 16, nós vamos encontrar de novo essa palavra. Deus está falando: disse Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher se chamará Kahá Sarai, já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão reis, nações e povos. Agora, irmãos, prestem atenção nisso. Deus mudou o nome de Abraão, ou melhor, de Abrão e Sarai, para que as palavras na terra coincidissem com as palavras no céu. A partir de agora, cada vez que se chamasse o nome Abraão, cada vez que se chamasse o nome Sara, estaria sendo liberado palavras no reino do Espírito,
palavras que coincidem com o habitat do Espírito dos milagres, palavras no reino dos milagres. Essas palavras estariam sendo liberadas, e cada vez que esses novos nomes eram mencionados, uma profecia também era liberada, dando a eles a imagem do milagre neles mesmos. Estão me entendendo? Estão comigo? Então, até então, quando se dizia Abrão, se dizia pai exaltado, mas agora quando se diz Abraão, está sendo profetizado, ei, pai de muitas nações, pai de multidões. Então Abraão estava ouvindo a identidade dos céus sendo proclamada na terra. Quando deixou de se dizer Sarai e começou a se dizer Sara, estava se dizendo princesa, você é uma princesa. Embora Sara fosse uma mulher velha, que provavelmente, ela era muito bonita, porque o faraó, outros reis se interessaram por ela, mas ela já era uma mulher que ia junto com Abraão se desgastando, mas mesmo assim Deus estava reforçando uma nova identidade, o mesmo que Deus deu para Adão no Éden, dando a ele o direito de conceder identidade para a criação. Deus agora está fazendo com Abraão, dando a ele uma identidade profética, uma identidade que aponta para quem ele é. Em cada vez que os seus novos nomes eram mencionados, o futuro era profetizado. Você pode dizer isso comigo? Digo, cada vez que os novos nomes eram mencionados, o futuro era profetizado. O que Deus estava fazendo, Deus estava colaborando para que eles deixassem de viver mentalmente no passado. Naquele passado onde eles nunca puderam ter um filho, naquele passado que um dia o filho foi apenas o servo Eliezer, o passado onde que talvez o filho poderia ter sido uma possibilidade de ter sido seu sobrinho Ló. Deus estava dizendo, vocês vão deixar o passado para trás, vocês não vão viver na experiência que vocês tinham vivido até esse momento, para que vocês comecem agora a pensar de acordo com Deus e profetizar a respeito do futuro de vocês. Deus estava mudando o nome de Abraão e de Sara, e ao mesmo tempo apagando o passado, retirando a experiência que ficou para trás e dizendo, eu quero dar a vocês a oportunidade de profetizar a respeito do seu futuro. Põe a mão sobre o teu coração e diga a primeira pessoa para quem eu deveria profetizar sou eu mesmo. Então, o que na verdade estava acontecendo é que eles estavam tomando para si palavras daquele que forma o universo, palavras daquele que anuncia o fim antes do início, palavras daquele que do invisível faz o que se vê, palavras daquele que chama à existência as coisas que não são como se fossem. Deus entregou essas palavras para Abraão, para que ele então, de posse dessas palavras, pronunciasse o futuro dele. Deixa eu lembrar você, carrá é pregar, é fazer uma proclamação, é pronunciar, é publicar. E nós devemos encher a nossa boca, encher a nossa alma da palavra de Deus, para que nós possamos proclamar as palavras de Deus, para que nós possamos proclamar os planos de Deus sobre nós. Então, quando nós usamos o carrá, nós estamos exercendo fé que vai além de apenas esperar e desejar. Nós passamos a usar as palavras que estão de acordo com a palavra de Deus, e não apenas as palavras que estão de acordo com a palavra de Deus. Estamos usando também palavras que ou recebemos no nosso devocional, palavras que foram profetizadas sobre nós, insights que Deus nos deu, iluminações, revelações que Deus nos deu, porque essas palavras, quando elas estão em consonância com a palavra de Deus, essas palavras elas vêm carregadas de vontade divina. Era vontade de Deus que Abraão fosse pai de muitas nações. Então, quando Deus muda o nome dele, esse nome não vem apenas carregado de um propósito, ele vem carregado de vontade divina. Deus tinha um plano de fazer daquele homem um pai de muitas nações. E esse tipo específico de palavra, o que ele faz é que ele nos coloca em concordância com o plano de Deus.
de chamar à existência. Escute isso, em concordância com o plano de Deus, de chamar à existência, desde o mundo espiritual, as promessas que nos pertencem. Diga comigo, eu quero estar em plena concordância com Deus, de chamar à existência as coisas que ainda não são, como se fossem. Anunciar antecipadamente, antes que aconteça, aquilo que Deus já me falou. Então, meus irmãos, como filhos, eu gostaria que a gente colocasse isso, está aqui, ó. Como filhos, é o nosso privilégio tocar a esfera onde Deus chama as coisas que não são como se fossem. Eu venho falando isso, irmãos, não vale a pena viver a vida cristã sem a ação do Espírito Santo. É muito esforço, e vai ser muita carga. Nós somos chamados a viver a vida cristã movidos pelo Espírito Santo. E é privilégio teu, é um direito teu, você trafegar nessa região espiritual, você caminhar por esse lugar, tocar essa esfera onde Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Agora, atentos a isso, porque o que eu vou dizer para vocês aqui é uma luta para mim, e eu garanto que para você é também, e eu imagino que não era diferente para Abraão e Sara, eu imagino que muitas vezes, a Bíblia inclusive fala que Abraão, ele via que o corpo dele amortecia, mas ele escolheu crer, ele escolheu permanecer na fé, crendo naquele que chama à existência as coisas que ainda não existem. Então deixa eu te dizer algo, é muito natural para a gente proclamar coisas contrárias a respeito daquilo que Deus diz. Estamos de acordo? Muitas vezes Deus fala coisas conosco, mas no calor da luta, da dificuldade, da batalha, a gente se amaldiçoa. Mas o pior não é isso, é que hoje o Paulinho falou algo muito, muito interessante. Ele falou sobre sementes. É que muitas vezes, involuntariamente, nós amaldiçoamos as sementes que Deus nos deu. Deus nos dá palavras que são sementes. Deus vem, libera palavras sobre nós. E nós muitas vezes proclamamos coisas a nosso respeito, contrárias àquilo que Deus diz e pensa. E quando nós fazemos isso, nós repelimos pela incredulidade das nossas palavras o que o Senhor proclamou sobre nós. É muito interessante que, isso não está na minha mensagem, mas é muito interessante que nós, nessa igreja, e eu já falei isso aqui alguma vez no púlpito, nós nessa igreja, nós temos muita fé que nós podemos ligar e desligar coisas. Nós temos muita fé, especialmente para cancelar coisas num momento de libertação. Você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar assim, eu cancelo, eu anulo, eu faço sem efeito, em nome de Jesus, esse pecado que eu cometi está cancelado, isso que eu fiz. Quem já fez isso? Nós temos fé que com a nossa palavra nós podemos cancelar coisas no mundo espiritual. Mas às vezes não nos damos conta que também cancelamos coisas que são bênçãos com a nossa vida, proclamando o contrário daquilo. Quando o que Deus diz para você não foi aquilo que você está proclamando. Irmão, se nós não estamos satisfeitos com o que nós temos hoje, nós devemos profetizar um futuro diferente. Você já parou para pensar em tomar as palavras que foram ditas a respeito do seu filho e proclamar essas palavras sobre ele, mesmo quando ele está rebelde, mesmo quando ele está descarrilhado, mesmo quando ele não está fazendo... Essa palavra é espanhol, né? Tá bom, desviado, né? Quando às vezes dá bug. Quando não está de acordo. Irmãos,
Quantas promessas você tem para as suas finanças, mas quando você pega lá o extrato do banco, pode ser que você proclame coisas que não é o que Deus proclamou. Eu me lembro de um irmão, eu gostei muito disso, que ele foi mandado embora do trabalho dele. Ele tinha um trabalho muito bom, ele foi mandado embora. E aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, você está desempregado? Desempregado não, disponível para o mercado de trabalho. Mas é uma maneira muito mais profética de declarar. Agora, deixa eu dizer de novo, se nós não estamos satisfeitos com o que temos hoje, nós devemos profetizar um futuro diferente, de acordo com a palavra que o Senhor tem nos dado. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou aqui falando de você, vou falar palavras positivas, vai funcionar. Não, o que eu estou dizendo é que Deus já liberou palavras sobre a sua vida. E você deve tomar posse dessas palavras que estão carregadas de vontade divina e proclamar essas palavras. Em dois momentos diferentes, o pastor Deni Bonilha, ele deu palavras para mim e para a Eliane. Uma delas foi em 1998, eu acho. Ele diz, olha, o governo dessa casa está sobre os seus ombros. Passaram 9 anos, nós nos mudamos para outro país, 5 anos depois voltamos para cá e realmente aquela palavra que estava carregada de vontade divina se cumpriu. Mas passado alguns anos, ele voltou aqui e ele deu uma palavra que ele diz assim, eu escolhi você e você vai governar bem a minha casa. Então, irmãos, o que você acha que eu estava orando essa semana? Eu estava, Deus, o Senhor falou que eu vou governar bem a casa, me ajuda. Senhor, o Senhor proclamou isso. Olha, me falta inteligência, me falta capacidade, me falta jeito, me falta tato. Senhor, o Senhor disse que eu ia governar bem essa casa. Dá-me a graça para fazê-lo. Eu proclamo que é isso que vai acontecer, porque essa é a sua vontade. Às vezes a minha emoção não está muito de acordo. Às vezes as circunstâncias não estão de acordo. Mas céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Agora, eu quero crescer com isso com você. Porque, põe a mão de novo sobre o teu coração e diga, a primeira pessoa que eu deveria me preocupar em profetizar sobre, deveria ser eu mesmo. E aí talvez você fale, mas pastor, está meio egoísta essa conferência profética. Vamos entender algo, vamos para um outro ponto aqui muito importante. Porque uma das coisas que eu verifico, que pessoas que são novas na nossa igreja, algumas delas não têm um entendimento sobre o dom de línguas. Elas não sabem o quão relacionado está o dom de línguas com o dom da profecia. E algumas dessas pessoas, eu me encontro com pessoas que elas não têm a prática da oração de línguas. Elas oram quando elas sentem um arrepio. Elas oram, foram batizadas no Espírito Santo, são cheias do Espírito Santo, mas elas acham que a oração em línguas é para um momento hiper espiritual, não sei se existisse esse momento. Elas não estão pensando que elas podem e devem orar em línguas no carro, na fila do banco, no seu dia a dia, lavando louça, que deveriam fazer isso o tempo inteiro. E eu quero dizer para você que o primeiro carrá na sua vida é a prática diária e constante da oração em línguas. Vamos falar de novo isso? Tá? O primeiro carrá na sua vida é a prática diária e constante da oração em línguas. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E não tem um jeito melhor de orar sem cessar do que orar em línguas, porque a mente fica infrutífera. Você pode estar pensando em um monte de coisa. Algumas pessoas, elas praticam tanto isso ao ponto de ler e orar em línguas. Que não seria uma coisa fácil ficar falando em português e lendo ao mesmo tempo. Elas fazem isso. Agora, preste atenção comigo. 1 Coríntios 14, 2 diz assim, quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala o quê? Mistérios. Agora,
É importante entender que quando você está orando em línguas, você está falando de mistérios. Mas que mistérios são esses? Porque o Espírito de Deus, com certeza, não vai ficar satisfeito em deixar você na superfície. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nesses dias, o Espírito Santo nos revelou. Eu amo uma versão da mensagem que diz: o Espírito Santo, não satisfeito em ficar na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona os segredos e mistérios de Deus para que você conheça. Então, o Espírito Santo não vai ficar satisfeito em te deixar na superfície, ele vai mergulhar até as profundezas de Deus e ele vai trazer à tona o que Deus tem preparado para você. Você está orando em línguas e, na verdade, você está cavucando as profundezas dos mistérios de Deus. Deus tem mistérios para a sua vida. Olhos não viram, ouvidos não viram. Já não chegou no pensamento. Mas você está orando em línguas. Você está lá. E aquilo você está movendo as águas. Você é como aquele anjo que entrou no tanque de Siloé. 1 Coríntios 2, de 10 a 12, diz: mas Deus o revelou a nós pelo Espírito Santo. O Espírito sonda as coisas de Deus, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Diga comigo: ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem quer saber os pensamentos de Deus ao seu respeito? Tem que se envolver com o Espírito Santo. Porque é mais ou menos assim. É Ele que está por dentro da parada. É Ele que sabe. Né? Se fosse no nosso dia, é o cara que sabe as tretas. Né? É o Google, sabe o irmão que é o Google evangélico? Qualquer coisa que você pergunta, ele tem resposta. Mas o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Quanto mais você se envolve com o Espírito Santo, mais segredos ele te conta. Agora, ele não fica contando segredo dos outros, porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. Ele fica contando segredos a teu respeito, que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que não penetrou em coração humano. Ele quer contar segredos para você. E a Bíblia fala: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que, olha, preste atenção aqui, por favor, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quem quer? Põe a mão sobre o teu coração. Diz assim a primeira pessoa, para quem eu deveria profetizar. É para mim mesmo. Agora, irmãos, o que acontece na profecia? Na profecia, você está ali, você vê uma pessoa, o Espírito Santo te traz uma revelação, e você começa a falar coisas que você não sabe, coisas que você não entende. Às vezes você está atirando numa coisa, mas está acertando outra. E você está lá liberando palavras que são segredos de Deus, revelados àquela pessoa, ou às vezes até segredos que a própria pessoa carrega, e que Deus faz questão de trazer à luz para provar que Ele está envolvido naquilo. Agora, Deus também tem mistérios e segredos a seu respeito, e o mais interessante é que você não precisa esperar que isso saia da boca de um profeta para você ouvir. Aliás, você não deveria ouvir pela primeira vez de um profeta. O profeta deveria confirmar o que você já está ouvindo de Deus. É verdade. Eu estava numa igreja que o pastor falou assim: é a segunda vez que eu estou vendo isso. Porque a primeira vez eu vi lá no meu quarto, no secreto. Agora, a pergunta é: como obter esses pensamentos? Como que eu vou obter os pensamentos de Deus? Pensamentos do secreto de Deus para mim. Quantos aqui querem saber os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Eu já sei que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Agora, quais são, eu não sei. 1 Coríntios 14, de 3 a 4, diz assim, ó: quem profetiza faz para edificação e encorajamento e consolação dos homens.
Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Paulo está falando que o dom da profecia é superior ao dom da língua. E está tudo bem, nós não estamos discordando em nada com Paulo. Mas ao fazer isso, Paulo faz uma afirmação a respeito do dom de línguas. Ele quase diz assim: dom de línguas e de profecia faz a mesma coisa. Porque ele diz assim, quem fala em línguas faz o quê? Edifica. Quem profetiza faz o quê? Edifica. Estamos no texto lá, A diferença é que por que o dom de profecia é superior? Porque quem profetiza edifica a igreja. Quem ora em línguas se edifica a si mesmo. Põe a mão sobre o teu coração, fala: a primeira pessoa a quem eu deveria profetizar é a mim mesmo. Tem uma dica ali? Tem gente que vem assim: Deus, vem para a igreja falando: Deus, hoje me dá uma palavra profética, levanta um irmão para falar comigo. Você não orou em línguas. Você não orou em línguas, porque se você tivesse orado em línguas, você já tinha recebido a profecia. Porque lembra, quem profetiza edifica o outro. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. E eu não estou invalidando, o que eu estou dizendo é que vai ganhar potência. Vai potencializar. Porque quando você receber uma profecia, ela é uma confirmação. E a Bíblia diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo se confirma. O meu tempo acabou. Tem alguém que fala: continua. Sempre é você, né, Fátima? Continua. Daqui a pouco eu começo aqui a... Já começou. Não posso brincar com essa menina, não. Pegou, né? Amém. Vamos lá. Vai recebendo aí. Que tal? A gente podia fazer algo, né? Nós estamos no meio de um negócio. Abra sua mão. Vai orando em línguas aí baixinho, vai orando em línguas. Pastor, não ora em línguas. Vai orar agora. Vai orando, já abre a tua boca, vai orando em línguas. Vai orando em línguas, vai edificando o teu espírito. Vamos juntos, vamos misturar isso aqui, essa panela toda aqui. Ô Paulinho, você podia já subir para cá, vamos subir aqui. Eu fiz uma mensagem dividida em 3 partes, eu posso não pregar o resto. Mas eu vou, devagarzinho eu vou. O que eu quero essa noite é ajudar você como ativar o profético na sua vida. Então nós já entendemos algo aqui, que ativar o profético começa pela oração em línguas. Meus irmãos, nós vamos falar que nem Paulo: eu oro em línguas mais que todos vocês. Parecia que Paulo era meio competitivo, não é? Mas é uma competição boa. Então, irmãos, nós vamos tomar uma decisão aqui. Vocês têm interesse pelo profético. Quem tem interesse pelo profético tem que orar em línguas constantemente. Tá certo? Estamos de acordo? Como ativar o profético? Então, para ativar o profético, essas coisas que eu vou falar agora, eu aprendi com o pastor Deni Bonilha. Primeira coisa, para você ativar o profético, é necessário uma atitude de discípulo. Tá, acho que temos aqui. Podemos colocar lá? Sobe um pouquinho o telão, se der. Que agora a cabeça do Paulinho está atrapalhando. Está refletindo lá. Eu não sei se é lá que reflete aí ou aqui que reflete lá, mas... Para ativar o profético, meus irmãos, nós precisamos uma atitude de discípulos. Olha o que diz Isaías: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã e desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado.
Deus não pode. Não, Deus não pode não, Deus pode tudo. Falar essa frase aqui, isso daqui é heresia. Deixa eu dizer algo para você. Me parece que Deus está dizendo, olha, eu gosto de falar para quem tem um coração ensinável. O que ele está dizendo, ele está falando assim, ó, o Senhor, o soberano, ele me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Isso aqui é um profeta. O profeta é aquele que tem a língua instruída e que conhece a palavra que sustém o exausto. Agora ele acorda de manhã e ele desperta o ouvido dele para escutar como alguém que está sendo ensinado, com o ouvido de discípulo. E ele diz, o soberano abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido o quê? Rebelde. Eu não me afastei. Põe a mão no coração, fala, tudo começa no coração. Se você tem o coração certo, se você tem o coração ajustado, se você tem o coração ensinável, esse é um caminho pavimentado. Hoje, agora, ó Deus falando aqui, ó, hoje uma irmã, ela teve uma visão. Você podia contar, né? Porque eu não vou ter. Onde que ela está? Cadê aquela irmã de Piraquara que teve essa visão hoje aqui? Lília Mar, você está aí, irmã? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui que a gente já bagunçou a reunião mesmo, mais um pouco. Alguém segura ela que ela vem nervosa. Pode falar aqui embaixo. Conta pra gente essa sua visão. Então, no começo do louvor, eu vi a igreja toda coberta com asas de anjos e muitas bênçãos sendo recebidas, sendo concedidas. E no decorrer, eu vi um corredor, uma rua, com pessoas prostradas para preparar o caminho, para preparar a chegada do Senhor, mas com o coração bem aberto e bem firme para a chegada do Senhor. Então, disso que eu queria falar. Quando você tem um coração ensinável, você tem um caminho pavimentado. Um caminho pavimentado para aquilo que Deus vai fazer. Então, eu quero te animar a você se abrir para que a palavra de Deus te ensine. E que a palavra de Deus te convença. Põe de novo a mão sobre o coração, fala: meu coração é uma estrada pavimentada. E a palavra de Deus vai me ensinar e me convencer. Eu espero que você seja convencido por alguns desses versículos. Primeiro, seja convencido que você tem acesso à esfera espiritual. Melhor dizer, seja convencido que todos aqui têm acesso à esfera espiritual. Hebreus 4,16 diz: assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Foi dito aqui que o véu foi rasgado, um caminho foi disposto para nós. Todos nós temos acesso a uma esfera espiritual. Você pode dizer amém? Vamos para 2. Todos nós temos um legado profético. E agora não estou falando da CCC, você ainda tem isso também. Mas a Bíblia diz em Atos 3:25: vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos serão abençoados. Levante a sua mão direita comigo, diga: eu sou herdeiro dos profetas. Terceira coisa, nós temos uma aliança profética. Isaías 59:21 diz: quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor: o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem dos descendentes deles, desde agora para sempre, diz o Senhor. Está sendo convencido pela palavra? Número 4. Todos podemos profetizar. 1 Coríntios 14:31 diz: pois vocês todos podem profetizar. Já não é o pastor Luiz que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo: todos vocês podem profetizar, cada um na sua vez.
de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Amém? Então, se você foi convencido por essas palavras, deixa eu repassar para você, que você tem acesso à esfera espiritual, a esse lugar da onde Abraão toma as palavras de Deus para trazer como realidade para dentro da sua vida. Você tem um legado profético. Vocês são herdeiros dos profetas. Vocês têm uma aliança profética. Deus disse que Ele estaria com você, que Ele colocaria o Espírito dEle, Ele colocaria palavras na sua boca, e essas palavras não se afastariam de você, não se afastariam dos seus filhos, nem da sua descendência. Todos nós podemos profetizar. É a palavra de Deus que diz: todos podem profetizar. Então nós precisamos nos abrir para o agir de Deus. Põe a mão no coração, fala: primeiro comigo. Carrá é comigo aqui. Tá certo? Primeiro você. Mas todos podemos profetizar. Como que nós vamos nos abrir para Deus? Primeiro, desperte a tua mente. Às vezes a gente vai orar com uma pessoa para ser batizada no Espírito Santo e ela fica de boca fechada. A gente fala: abra a boca. Você vai falar outra língua. Aí ela começa a falar: Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Tem aqueles que foram treinados a fazer o aviãozinho teco-teco. Aleluia, 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 aleluia. Vai falando aleluia que enrola a língua. Meus irmãos, isso não é de Deus. Não é de Deus isso. Quem fala em línguas vai falar pelo Espírito. Então, eu falo: ó, não fale mais português. Faz o compromisso comigo que você não vai falar português, não vai falar inglês, nenhuma língua que você conhece, você vai falar em línguas. Domingo passado, dois domingos atrás, chegou a moça aqui e falou: mas pastor, eu nunca fui batizado no Espírito Santo. Eu falei: vai ser agora. Vamos combinar aqui, mas ó, você não vai ficar com a boca fechada, você não vai ficar falando português. Eu vou orar em línguas, quando eu começar, vou orar por você, quando orar em línguas, você vai orar em línguas também. E se eu não conseguir? Falei: não, você não vai conseguir mesmo. Deus, você não vai conseguir, vamos lá. Não, mas se eu não conseguir, pastor, você não vai, eu estou dizendo, você não vai conseguir, é Deus que vai fazer na tua vida. E oramos e ela está lá, vai, minha filha. Então, assim como para falar em língua você tem que usar a sua boca, para profetizar você precisa usar a sua imaginação, sabia? Deus fala pelos seus pensamentos, Deus fala na sua imaginação. Não é que eu estou te pedindo para você imaginar. Está me prestando atenção? Eu não peço a pessoa: ó, vou te ensinar com umas 3 palavras engraçadas, repete ela 15 vezes. Não, vai brotar, mas ela vai ter que usar a língua dela, vai ter que falar. Você precisa deixar Deus usar a linguagem de sonhos, de visões. É além do imaginar, mas é através de. Mas é uma linguagem de sonhos, de visões. 2 Pedro 3, de 1 a 2, diz assim: amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambos quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Você vê que Pedro está falando: eu quero despertar lembranças na mente de vocês. Eu quero despertar a mente de vocês. Coloquem-se a serviço de Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável, com os vossos corpos. Coloquem a serviço de Deus. Segunda coisa, são 3, tá? Fiquem tranquilos. Exercite os sentidos espirituais. Agora a gente já não está falando apenas de deixar a sua mente como um meio, nós estamos falando de você ser e permitir ser usado com o seu discernimento. Eu diria que o discernimento, às vezes a pessoa fala: essa pessoa tem um 6º sentido. Já ouviu isso? Não, né? Nós cristãos não temos 6º sentido. Nós operamos num espírito de sabedoria e revelação. A Bíblia diz: para que sejam iluminados seus olhos com espírito de sabedoria e revelação. É espírito de discernimento. Discernimento do santo, do alto. Lucas 5:22 diz assim: Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: por que estão pensando assim?
Jesus tinha discernimento sobre até a vida das outras pessoas. Mas Jeremias 23:18 diz: mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Voltamos à oração em línguas. Diga comigo, a oração em línguas me coloca no conselho de Deus, na mesa da diretoria. Porque o Espírito Santo frequenta a mesa da diretoria de Deus. E o Espírito Santo não está contente em te deixar na superfície, ele te convida. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Dá para viver num outro nível. A última coisa que eu quero te falar então. Uma vez que você entendeu que Deus vai usar esse corpucho aqui, vai usar você, vai usar, como diz o pastor Francisco, essa cachola. Deus vai usar o ser humano em você como meio de revelar coisas espirituais. Se você entender isso então e começar a permitir Deus se mover através de você, e você tem uma ferramenta sobrenatural que é a oração em línguas, você começar a movimentar as águas, você vai se tornar mais sensível para Deus, para as coisas de Deus. Então aí o terceiro passo é você então procurar entender onde Deus está agindo. Olha só, olha o que diz Lucas 5,17. Diz assim: certo dia, enquanto eles ensinavam, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha só que interessante essa passagem. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Você já deve ter visto essa passagem alguma vez. Não te causa um pouco de estranheza? Para mim, o poder de Deus estava sempre com Jesus para curar os doentes. Aliás, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Mas o que Lucas está dizendo, ele estava dizendo: olha, nesse dia tinha um mover especial. Então deixa eu dizer algo para você. Às vezes num culto, numa canção, tem um mover especial. Sim ou não? Às vezes num culto, tem uma pessoa que ela está sendo um mover especial, está recebendo um mover especial. Então a pergunta que às vezes a gente tem que fazer é assim: é onde está a glória? Aonde está o mover? Deus está movendo. O que Lucas estava dizendo, olha, Jesus era o mesmo, mas nesse dia tinha uma glória especial para a cura. Às vezes Deus está numa palavra na mensagem, não está Deus está na pregação inteira, mas Ele enfatiza algo, e às vezes faz isso, e é interessante que para pessoas diferentes, em momentos diferentes. Então aí você para de querer fazer, e você começa a colaborar com Deus. Nós somos colaboradores com Deus. Onde Deus está fazendo. Quando você conversa com pessoas como, por exemplo, o Randy Clark, que é a turma deles, você fala assim, eles fazem assim, eles veem uma pessoa que está recebendo ali, eles vão tudo para cima dele. Você fala, mas por que não vai para o outro lá que está gelado? Porque o gelado suga. Esse que está assim, vai incendiando. Eles botam, onde tem fogo? Aqui que a gente vai jogar gasolina, aqui que a gente vai botar lenha, aqui que a gente vai... Entendeu? Aí você tem uma pessoa que tem fé para cura, eles vão orar por aquela pessoa que não vão orar pelo incrédulo, não agora, talvez depois, mas é porque essa pessoa aqui é que vai, Deus está movendo ali, naquele lugar, Deus está fazendo sobre aquela pessoa, então aquilo abre um espaço no mundo espiritual. Põe a mão no coração e fala, Deus vai me usar, com o meu jeitinho. Estamos de acordo? Mas você pode cavucar mais. Vamos lá.
Deixe o Espírito Santo insatisfeito em deixar as coisas na profundeza. Deixe o Espírito Santo decidido em trazer à tona as coisas que Ele tem para revelar para você. E aí, vira uma parabólica. Me presta a tua mão assim, ó, faz uma parabólica. Você fala assim, ó, onde Deus está? Você vai... Está aqui. Você começa a buscar onde Deus está. Deus está movendo aqui. Deus está nesse versículo. Deus está nessa canção. Às vezes, irmãos, Deus vai te dar um versículo, você vai ler a semana inteira, você vai ler um mês aquela passagem, você vai ficar um ano naquela passagem. Fica onde Deus está movendo. Às vezes é aquela canção que você, né, se fosse na minha época, dizem que arranhou o disco já, de tanto, mas não tem mais isso, mas você está ali, está ouvindo, ninguém aguenta mais ouvir aquela canção, mas você está ouvindo, porque ela está edificando a tua vida, só aquela música presta para você. Deus está ali, fica ali, não sai dali. Às vezes eu falo para os músicos, a gente vê aqui, reunindo com os músicos, que eu falei outro dia para eles, gente, às vezes vocês acham o rio, quando vocês estão no rio, vocês pulam e deixam o rio embora, a gente volta todo mundo para o seco de volta. Fica no rio, continua com essa canção, esquece o set list, fica aqui, Deus está movendo. Fica de pé aqui. Agora a gente tem que fazer alguma coisa prática. Eu não sei o que. Mas alguma coisa prática nós temos que fazer. Eu vou deixar na mão do Paulinho. Levanta suas mãos aos céus. Acho que não dá para a gente fazer essa reunião sem perguntar. Tem alguém aqui que você ainda não fala em línguas? Você não é batizado no Espírito Santo? Nós temos que orar por você. Você está aqui, sai e vem aqui à frente. Se você está aqui hoje, pastor, eu ainda não oro em línguas, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Venha para que a gente ore com você. Isso, venha. Lembra que Deus trabalha com os facinhos. Não vem difícil não, vem fácil. Não vem pensando, comigo não vai acontecer, nunca aconteceu, não vai dar, porque vai ser feito segundo a tua fé. Venham mais para cá. Venham mais para cá. Eu desconfio que parte de vocês ainda não foram para o encontro com Deus, porque senão já tinham sido batizados no Espírito Santo. Alguns foram e travaram lá, mas tudo bem. Gente, olhem para mim aqui um instante. Vamos conversar. Primeira coisa, relaxa. Lembra isso. Não é hora de clamor. Você já clamou tudo que você tinha que clamar. Não é hora de clamor. É hora só de crer. Outra coisa, não tem nada difícil. É Deus que vai fazer. Vamos fazer a pergunta primeiro. Todos aqui já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém que não fez? Vamos começar com você. Eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Nunca fiz uma oração entregando a minha vida para Jesus. Tem alguém? Porque se está aqui, eu quero primeiro essa coisa principal. Sem Ele você não tem o Espírito Santo. Então todos aqui entregaram a vida para Jesus. Então a minha pergunta é a seguinte: aonde está o Espírito Santo? Aonde está? Aonde está o Espírito Santo? Está aí, isso aí, está dentro de você. O Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo está dentro de você? Então assim, ó, o Espírito Santo não vai descer de novo. Ele já desceu no dia de Pentecostes. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, Ele já tinha sido crucificado, sim ou não? Precisou ser crucificado de novo? Você o que? Creu e recebeu. Creu que Ele morreu, que Ele foi crucificado, que Ele ressuscitou e você recebeu. Quantos aqui creem que o Espírito Santo foi derramado? Então agora você precisa só receber. Agora, Ele não vai vir do alto. Ele já está dentro de você. Ele vai transbordar. E aí você vai ser revestido do Espírito Santo. Alguns de vocês já estão com a água aí, ó, na beirinha do copo, é só virar. Já podiam até estar falando em línguas aqui enquanto eu estou falando.
Já podia. Por que você não está falando ainda? Vai lá, já comece. Isso, já comecem, já vai falando, porque quando eu orar, você já tá fazendo. Agora, olhem para mim um instante. Quem já está orando, já vai orando, mas olhem para mim um instante. Você não vai fechar os olhos. Eu nunca vi ninguém ganhar presente de olho fechado. É um presente, tá certo? Você não vai chorar, porque você não está ganhando também. Você não vai pensar que é um negócio do diabo, porque a Bíblia fala assim: se você pedir a Deus um pão, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Um pai não faz isso, Deus não vai fazer também. E aí Lucas acrescenta: Ele vai dar o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Tá certo? Próxima coisa, vocês vão ficar com a boca aberta. Preparados? Estamos de acordo? Não fecha a boca. Próxima coisa, ninguém vai falar português ou qualquer outro idioma que você já saiba. Mas quando vier a primeira palavra, você vai falar a primeira palavra. Às vezes, pode ser só uma gotinha. Mas um rio começa com uma nascente. Tá certo? Aquilo que você receber, você vai falar. Não pensa que você está imitando ninguém. Alguém aqui está tentando aprender inglês? Porque eu tento. E cara, é um esforço, não dá certo. Você não vai falar assim porque está ouvindo outra pessoa falar. Se fosse tão fácil assim, todo mundo falava todo idioma. Então abra sua mão agora. Ore para mim. Eu vou orar por você. Quando eu terminar, todos nós vamos juntos falar em línguas. Amém? Atrás aqui de vocês tem um batalhão orando por vocês. Então, boca aberta. Senhor, eles creem em Deus. E nós cremos também que eles vão receber, Senhor, o dom do Espírito Santo. Eles vão ser batizados, eles vão falar em novas línguas. Nós cremos nisso. E nós oramos por eles agora, no nome de Jesus, para que do alto eles sejam revestidos de poder, como os discípulos no Pentecostes. Eu digo 1 em nome de Jesus. Eu digo 2. Eu digo 3. Abra a tua boca e ora agora em línguas. Isso, vocês estão orando. Isso. Abra a tua boca. Você vai precisar abrir a tua boca. Isso, glória. Pastores, vocês podem vir para ir confirmando. Vai confirmando e vai liberando. Não desiste, não desiste. Você já começou. Daqui eu vejo vocês falando em línguas. Cheira macoro manassoro colocheira. Cheira balassoro corochoro malacaia. Recalamanasori. Isso. Vai falando. Fale alto. Cheira manacoro manachara balacaia. Cheira balassori. Isso, vai falando pela fé. Pela fé. Rica la manachori, queira balaceia. Isso. Rica la manachoro, colocheira balaceia. Cheira balassoro, colocheia. Cheira manacori. Cheira manachori, calabaracei. Choro, colocheia, labalacei. Reca, macheia, labacai. Choro, malassori. Cheira, labalacei. Cheira, manassoro, colochori, alá. Daqui eu vejo vocês orando em línguas. Continuem. Igreja, vamos orar em línguas alto agora. Vamos orar em línguas alto. Rocolomanasoro, corobalassori, calabalacheia. Recalabalassori, colocheira, balacheia. Choro, corobalaceira, mamamaê.
Continua, não para. Continua, não para. Vai orando essa língua que Deus te deu. Vai orando essa língua que Deus te deu. Não para. Vai orando essa língua. Louva a Deus com essa língua. Exalta a Deus com essa língua. Cheira manassoro corochita. Exalta aquele que vive. Sobe aqui, eu quero dar um testemunho. Você está orando em línguas, não está? Deixa eu te ouvir. Assim, sobe aqui. Vem cá. Irmãos, olha, tem muita gente orando em línguas aqui, mas eu quero o poder do testemunho para você ver. Essa moça que está aqui, eu perguntei para ela se ela está orando em línguas. Ela falou, não sei. Vocês vão precisar me ajudar, por favor. Chama da sonho, Vai, pode. Chama da sonho, Chama da sonho, Pessoas que não vieram aqui na frente, que hoje Deus vai ter experiência. Vai recebendo. Vai falando essa língua. Vem aqui, ó, no microfone. Fala no microfone. Shedalarakaya Soryunta Sorikaya Shedalarakaya Soryunta Sorikaya. Aqui, ó, chama ele aqui, pastor, chama ele. Vem aqui, irmão. Vai orando. Oro coromana masuri alabala candaraba. Aleluia. Os que já estão falando em línguas, você pode voltar para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Você que já volta falando em línguas, para que a gente possa ministrar os que ainda não estão. Chora calabarassuri alabalacai alabalacai. Não está falando, não? Não dá para você. Como é que eu tô? Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei.